No Brasil, a Previdência Social é um direito social garantido ao cidadão no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Entre os direitos e garantias fundamentais, a Carta Constitucional estabelece, através dos mecanismos da Seguridade Social e da Previdência Social, renda não inferior ao salário mínimo para o cidadão brasileiro trabalhador e para sua família. Direito garantido no artigo 201 da Carta Magna. Mas os péssimos governos desde a Constituinte conseguiram o que parecia impossível e, por fim, administraram pessimamente o dinheiro da aposentadoria de milhões de brasileiros. Um dos nossos temas, a PEC 287 de 2016, a reforma da Previdência, de autoria do Poder Executivo, é o que vamos falar hoje. E o outro é o projeto de lei da Câmara, o de número 38 de 2017, que trata da reforma trabalhista que altera a consolidação das leis do trabalho aprovada pelo Decreto de Lei 5.452 de 1º de maio de 1943, da era do então presidente Getúlio Vargas. O governo sofreu nesta semana uma derrota na Câmara Federal e não conseguiu aprovar a reforma trabalhista, um dos projetos mais importantes da atual agenda econômica. Por um voto de diferença, a reforma trabalhista foi rejeitada na Comissão de Assuntos Sociais. 10 senadores foram contrários ao parecer do relator, que é o Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, e 9 votaram a favor. Hoje, no Questão de Justiça, o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, e Arles Gonçalves Júnior, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Estado de São Paulo. Você está aqui no Questão de Justiça acompanhando essa grande polêmica, né, que são as reformas ministeriais, e duas das mais importantes que mexem com o dia a dia do cidadão. Uma reforma trabalhista e outra a reforma da Previdência, né? Indiretamente ou diretamente, você levanta todo dia e conta com essas duas grandes temas, inclusive em todos os jornais. E hoje, prazer de receber a convite do nosso vice-presidente da TV e também presidente da Comissão de Segurança Pública, o Dr. Arles. Né? Tudo bem, Dr. Arles? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, estamos aqui para falar das coisas do Brasil. Muito importante, né? E um outro lado, que o Questão de Justiça, já com 30 anos, né, quase 30 anos, só você já está com mais de 15 anos aqui. Já, mais de 15. Um pouco mais. Uma ponta especial, né, que a gente não tinha no Questão, sempre tratando das questões jurídicas, direitos e deveres, é as questões da área trabalhista, né? E os sindicatos têm suma importância nisso, porque fizeram essa garantia constitucional lá atrás, né? O Brasil era carente. Presidente Antônio Neto, prazer, eu sei que o senhor já é habitué da casa e sinta-se à vontade aqui nessa discussão de direitos e deveres. Aliás, com primor que o senhor já vi nas suas discussões em plenária. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Walter, Arles, telespectadores. É uma honra estar nesse programa aqui. A honra é nossa. Um programa muito importante e que tem sido esclarecedor da questão dos direitos, da justiça. Essa questão de justiça é um ponto muito importante. Nem tudo... Um dia disseram, não sei quem disse, entre o direito e a justiça, fique com a justiça que você tem mais aqui. Presidente, tão carente da justiça que o brasileiro está hoje em dia, né? Bom, mas eu queria passar aqui para você que está em casa perceber a atuação do presidente que está aqui ao nosso lado, inclusive com vasto conhecimento, soube agora, viu, Torres, que ele inclusive não estudou direito, mas é um rábula já nisso, né? Eu quero mostrar para você de casa a atuação na Câmara dos Deputados Federais, em plenária, arguindo essa questão da reforma trabalhista. Vamos ao vídeo. Nunca vi tanto ódio e rancor de parcela da Câmara e do Senado contra os trabalhadores e contra o movimento sindical. Dizem com raiva que a legislação trabalhista, os sindicatos e as leis são o grande problema do Brasil, do desemprego, da economia e do mercado. Em discursos inflamados, gaúchos seguidores de Silveira Martins afirmam que a CLT é velha,
que os sindicatos são arcaicos, que a modernidade da livre negociação é a segurança do mercado e da empregabilidade. Vendem para os trabalhadores que a reforma trabalhista consiste em duas questões principais: o fortalecimento dos sindicatos, através da negociação coletiva, e a liberdade perante a lei, pois acabarão com a contribuição sindical e com os sindicatos acomodados. Vejam só, fortalecer os sindicatos e a negociação coletiva. E eu lhes pergunto, onde, senhores senadores? Onde, senhoras senadoras? Tentam vender para o trabalhador o oposto do que representa esta reforma. Dizem que ela significa o fortalecimento dos sindicatos, da negociação coletiva, do emprego, da liberdade. Mas ela é o oposto. Representa a substituição dos contratos de trabalho por sistemas precários. Representa o fim do direito e da negociação coletiva e a implementação do contrato individual. Representa a devastação do direito do trabalho. Repito, o centro desse retrocesso trabalhista é o fim da carteira assinada e dos direitos trabalhistas. Na prática, é isso. A realidade é essa e todos sabemos. Não é à toa que mais de 60% dos trabalhadores, mesmo sem saber a fundo o conteúdo dessas propostas, são contra. Não é à toa que, apesar de toda a campanha contra o financiamento sindical, metade dos trabalhadores defende a manutenção da contribuição obrigatória para suas entidades, como apontou a pesquisa Datafolha. O trabalhador sabe que a contribuição compulsória é a forma dele contribuir para a sua luta, com a melhoria de sua vida, sem a perseguição do patrão, sem que ele sofra assédio moral ou ameaça de demissão, caso se filie ao sindicato. Só uma pequena correção, porque esse foi na plenária do Senado, né? A discussão sempre vai nos dois lados, né? Começa o que propõe, depois vai para a Câmara, e depois vai para o Senado, depois volta aquela vai e volta. Mas antes, eu queria ali... Pelo que eu vi, presidente, a deputada a senadora Marta Suplicy, que está ali, né? E essa semana teve uma polêmica toda dentro da casa, saiu na mídia, foi quando a senadora estava presidindo a sessão, né, não quero errar, Comissão de Assuntos Sociais, né, e onde teve essa rejeição por 10 votos, e aí saiu uma pequena discussão entre o senador Lindenberg Farias, né? E com a outra deputada, a outra senadora, que foi a Cátia Abreu. Eu queria mostrar, né, para que padrão a gente está conseguindo ter essas sessões. Quero que você em casa veja aí, deve ter visto algumas vezes essa semana, mas os vídeos dessa sessão. Eu acho que não temos espaço. Os dirigentes das centrais, pelo menos, Excelência. Tem sido feito assim pela senhora mesmo, não deu problema, eles pegam o nome. Olha, eu vou preferir não, porque eu acho que eu acho que o risco de criar mais tumulto, como tivemos outras vezes, eu prefiro não. Sinto muito, Paulo Rocha, você sabe que realmente eu sinto, mas não vou fazê-lo. Com a palavra, o senador Paim, 5 minutos. Está rolando. O Senado não pode ficar com as portas fechadas. O Senado não pode. Esta presidência determinou que não vai entrar. Dirigentes sindicais, senadora Marta. Senador Paim, olha a sua história nisso aí, senadora. Pega o microfone dele e usa a palavra, por favor. Pelo amor de Deus. Vai. Eu quero chamar a atenção. Pode chamar à vontade, porque não vai entrar. Pode começar, Paim. Vossa Excelência tem que se acalmar, senadora. Olha o machismo e se cuida, tá? Vai, começa, Paim. Que a gente está vendo, só para explicar, Marina, que a gente está vendo as imagens da comissão nesse momento, só que a gente não tem o áudio ambiente, só para deixar claro para os nossos telespectadores. Então, o que aconteceu foi uma discussão, aliás, várias discussões ao longo da sessão, desde que essa sessão começou, muito tumulto, muito estresse entre os senadores. Então, a senadora Marta Suplicy discutiu com o senador Lindenberg, primeiro porque ele pediu a palavra para reclamar da votação da reforma trabalhista no momento de crise no Brasil, e ela falou, olha, já está na hora do pronunciamento, então eu vou contar seu tempo. E ele retrucou, dizendo que ele tinha direito de falar como parlamentar, pediu calma, e ela respondeu irritada, que não era para ficar pedindo calma para ela. Mais tarde ela disse, deixa de machismo, se cuida, enfim. Foi uma discussão ferrenha entre eles, e teve também uma discussão com a senadora Cátia Abreu, que reclamou. Bom, aí vocês viram, né? Essa é a nossa uma Globo News, né? A gente pegou as imagens, porque aliás é uma imagem da TV Senado também. Tá? Uhum. Mas de qualquer forma, presidente, ali estava a briga, né? Lindenberg falando, e ela proibiu, né?
para participar da sessão os movimentos sindicais. Eu achei isso, para quem, e ela estava bastante desconfortável, para quem veio de onde veio, né? Deve ter sido um baque para ela presidir essa sessão, e evidentemente isso tem a ver um pouco da forma partidarista, né? Porque o governo precisava não tumultuar, com certeza, né? E o senhor devia estar lá, queria que o senhor comentasse. Como se nós fôssemos tumultuar, né? Não, na verdade é insegurança por parte da base governista, que a presença dos dirigentes sindicais, presidentes de centrais, pudessem fazer com que constrangesse aqueles senadores da base governista para votar contra os trabalhadores. Então, tipo olho no olho, né? Sim. Você está olhando e, mesmo assim, com toda essa, eu diria, autocracia, toda essa forma com que ela conduziu a sessão, perderam. Certas votações é melhor não ter testemunha, né, presidente? Mas tem a televisão, eu não sei, fica... Então, e hoje tudo muito rápido, né? Eu acho que a base do desconforto também dela é isso, porque, na verdade, não sei, ontem a gente estava comentando isso, Torales, assim, não é que a gente tem que encarar tudo dessas delações, a instituição presidência, diferente dos homens que estão ali, né? E eu vejo ali um desconforto que a base do governo necessita da aprovação da reforma para que o orçamento comece a andar. Justificativa que eles colocaram para o Brasil estar do jeito que está, né? Mas de qualquer forma, o senhor não acha que isso está virando uma guerra muito de foice? A gente se aprova ou não aprova a reforma? Aí que eu quero introduzir nesse primeiro assunto. O que mudou entre os direitos trabalhistas desses e essa reforma? Essa reforma é tão importante assim que vai dar o pontapé inicial na economia do Brasil? A gente está dependendo de uma reforma trabalhista que já era muito difícil o direito garantido, mas para fazer com que esse lamaçal com o orçamento público seja melhorado? Isso é uma mentira. Quem diz isso, quem afirma isso, está mentindo para a população. Há 4 anos atrás, nós tínhamos pleno emprego com a mesma CLT. Então, 4 anos atrás, estava com 4,5% de desemprego no Brasil. Era pleno emprego. Que há péssima condução da economia, a crise internacional, que gerou agora 14 para quase 15 milhões de desempregados, e estão dizendo que é a CLT que é culpada. Não tem nada a ver. Se tem uma coisa atual, é a CLT. Walter, veja você, a CLT foi mexida nela, 85% já foi mexida nos últimos 70 anos dela. Tiveram algumas, acho que já tiveram 3 reformas durante ela. A verdade é que isso é uma desculpa do novo indexador aí da economia, o novo dono da economia, que é o tal do mercado. Né? Ele só fala assim, essa não foi feita para as empresas, não foi feito para o mercado. Quem é o mercado? Eles não dizem. Na verdade, essa proposta eu até coloquei naquela plenária que você teve a delicadeza de passar lá no Senado. Estavam 2 comissões reunidas, eram todas as comissões reunidas, era aberta a todos os senadores, estava a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Assuntos Sociais e a de Comissão de Justiça. Estavam todas lá presentes, uma audiência em que foi feita no plenário do Senado para dar oportunidade a toda a casa, todos os senadores da casa, poderem participar da discussão. Então foram selecionados alguns oradores, eu tive a honra de ter sido um deles, e tiveram empresários, o ministro do Trabalho esteve presente, e centrais sindicais estávamos lá. Na verdade, o que nós estamos vendo, essa reforma feita aí pelo Rogério Marinho, que quando a gente discutiu na Câmara, nós discutimos o projeto que o governo enviou, que eram 7 ou 8 artigos. Ele discute a gente falando sobre aqueles 7 ou 8 artigos, e quando ele apresenta o relatório dele, tem mais de 100 artigos, mexendo mais de 200 coisas dentro da própria CLT, ou seja, ele escondeu da gente. E esses artigos feitos agora faz com que, efetivamente, coloque esse projeto com muita inconstitucionalidade. Então, nós temos um problema grave ali dentro, além de contrariar normas internacionais de que o Brasil é signatário, além de ter assuntos inconstitucionais, eles não querem discutir. Chega ao ponto do Senado abrir mão de legislar, e o senador Ferraz, que é o relator na CAI, né? Ele perdeu na casa, mas ele era o relator nas duas, para vocês terem uma ideia. O mesmo relatório indo de comissão em comissão, que é raro ocorrer isso
dado a necessidade de fazer isso ser feito assodadamente. Ele diz o seguinte: nós vamos aprovar exatamente como veio da Câmara, não vamos mexer em nada. Mas, senhor presidente, olha aqui, o senhor deveria vetar. Ele recomenda vetos ao presidente da República em 8 ou 10 assuntos que estão na lei. Ao invés dele alterá-las, que seria sua obrigação, ele vai e propõe que o presidente, olha, a gente aprovou aqui para dar celeridade, não sei o quê, mas o senhor tem que vetar aqui o trabalho intermitente, a grávida ou a lactante de trabalhar em lugar insalubre, a questão da jornada 12/33, o acordo individual, e vai listando uma série de coisas para que o presidente vete. Ou seja, eu abro mão de legislar e peço ao senhor presidente que vete, ele que legisle. Ou seja, isso para mim é um disparate. Presidente, Então o Brasil está virando o país da impunidade e da inversão de valores, infelizmente. Com certeza. Né? Se inverte aí, tudo em todo lugar. O senador que votou a favor de recusar essa proposta, a primeira providência foi demitir aquelas pessoas que foi indicada por ele. Foi do PMDB, ou seja, né? Está ficando um toma lá da cá, um balcão de negócio. Eu quero aprovar isso de qualquer jeito. Sim. Então, não quero discutir com a sociedade. Verdade. Esse é um ponto que eu queria comentar com o senhor. Por exemplo, o movimento da Previdência, eu acho porque saiu dando pontapé inicial, né? Eu não me lembro quando começou essa questão da reforma, mas com certeza foi 16/1 e o outro foi 17. Houve a participação da sociedade num geral. E a OAB também participou muito disso, teve o Ministério Público também, a AGU, enfim. Como discutir uma proposta onde diariamente o cidadão está ali trabalhando, né, está laborando ali, e discutir temas, por exemplo, de férias, banco de horas, depois quero escutar assim mais pontual, acordos individuais, e não ter a participação daqueles que são mais próximos, né, à sociedade, né, que seriam os sindicatos. Os agentes e objetos dessas questões. Mesmo na Previdência, ainda assim, houve uma discussão. Foi criada uma comissão ainda no governo Dilma, nós tivemos o prazer de participar dessa comissão, e dizemos, aquilo não é o problema. O problema não vai se resolver o problema do Brasil mexendo na Previdência. Acredito. Não vai. Inclusive, toda economia que possa, porventura, ser aprovada a Previdência da maneira que vieram lá, ela se esvazia no primeiro ano de juros que são pagos da dívida pública pelo governo federal. É só olhar os dados. Mas mais do que isso, quando você faz discussão, e o relator, o Arthur Maia, na Câmara, que o projeto da Previdência continua na Câmara, ele teve a delicadeza de debater, ele fez debates na sociedade em todos os cantos. Ele dizia, esse ponto aqui eu não abro mão, eu acredito nisso, tem que fazer. Como relator, mexeu, o governo queria que a gente pagasse 49 anos de contribuição para poder aposentar. O Arthur Maia falou, não, vamos reduzir para 40. Veja, mesmo assim... Já está difícil, né? 40 anos para eu poder me aposentar. Por exemplo, acho que eu não aposento nunca mais. Não, se olhar dessa maneira, ninguém se aposentará. E se aprovada a reforma trabalhista, definitivamente só vai ser LOAS. É verdade. Só LOAS, não tem aposentadoria, porque ninguém vai conseguir pagar, não vai ter emprego fixo, vai ser trabalho intermitente, vai ter outras formas de contratação que não vai ter condição. Ele equipara, são absurdos tão grandes essa reforma trabalhista, ele equipara a demissão individual com a demissão coletiva. Olha que absurdo. Eu queria escutar pontos, Luciano. Por exemplo, vamos aqui essa coisa do cidadão que ele entende mais, e depois quero que o senhor aprimore. Vamos falar desse banco de horas ou das férias. Pronto, as férias. O mais polêmico antes foi a questão da lactante. Isso. Né? Gestante e lactante. Isso é um crime lesa pátria, né? Isso é um desrespeito à questão social. Quer dizer, a mulher, segundo a lei, segundo ao Rogério Marinho e agora ao Ferraz, ela é o seguinte, a mulher pode trabalhar em lugar insalubre e inseguro, e se ela não quiser trabalhar lá, ela tem que contratar um médico de sua confiança que ateste que lá é insalubre e ela seja deslocada para outro lugar. Então eu pergunto, na classe operária, nos trabalhadores, quem é que tem médico para fazer isso? Vai procurar médico aonde? No SUS. No SUS. Que também não tem médico. Veja que, além de ser um crime, você botar uma grávida ou uma lactante trabalhando num lugar insalubre, que precisaria o Ministério do Trabalho, precisaria dos fiscais de saúde, segurança e medicina do trabalho para verificar se aquele lugar é insalubre ou não é, como é que você faz.
Isso é uma das coisas absurdas que estão nesse projeto. Eu acho que os investimentos, é tudo totalmente ligado. Se a gente não consegue ter saúde com qualidade, como é que vai conseguir ter o resto com qualidade? Eu começaria até pelo primordial. Se a gente não tem educação com qualidade, esse é outro como é que nós vamos ter saúde? É bom conversar com quem entende, porque você vê o orçamento público, a lei de diretriz, enfim, tudo que rege, que a gente paga para que seja voltado, nada funciona, presidente. Nada você tem a devida volta, né? Mas acho que está mais ou menos claro por que não, né? Bom, vou perguntar outro ponto para o senhor. Né? Vamos lá, uma coisa que é muito discutida, na nossa área de jornalista também teve algumas empresas que começaram a colocar há uns anos atrás, questão do sujeito trabalhar como PJ. Quer dizer, aí na lei agora já disponibiliza esse aspecto. Ele mata a carteira de trabalho e eu vou... Sim. Pejotização em massa. E o governo está atento para isso, tanto que o senador Ferraço pede para o governo vetar essa questão, porque vai acabar com o financiamento da Previdência. Pois é. Porque se você não tem recursos, seja do trabalhador, seja da empresa, na questão da Previdência, você não tem Previdência. Quer dizer, não tem Previdência, não tem recurso. E a pejotização diminui os impostos também. É uma falsa. Esse pejotização é uma coisa que nós combatemos muito, porque é o seguinte, você pega uma empresa e ela obriga o trabalhador, antigamente o Brasil era cooperativista, né? De repente, por causa de uma alteração no 442 da CLT, que diz que não gerava vínculo à cooperativa, virou cooperativista. Então as empresas começaram a fundar cooperativas e exploravam os trabalhadores através de cooperativas. Por que pode explorar? Arles, eu não posso fiscalizar uma cooperativa, porque eu, como cooperado, eu sou patrão. Então eu posso trabalhar, digitar 12 horas, trabalhar 14, eu posso ficar quanto tempo eu quiser ficar. E eu não posso fiscalizar as condições de saúde, higiene, saúde e segurança. Porque isso é uma cooperativa. Sim. Agora, com pejotização é a mesma coisa, eu sou patrão. Então, 13º, vale refeição, PLR, férias, não tem nada. Extingue tudo. Extinguiu tudo, acabou com toda a... Eu separei 10 pontos para ver. Férias, por exemplo, o que vai acontecer com as férias? As férias têm uma vantagem nesse caso. As férias é uma das poucas coisas interessantes que tinha, que veio lá do primeiro projeto que a gente discutia. Porque as férias têm um problema que a gente tem que analisar. Você hoje só pode tirar 20 dias de férias e vender 10. Perfeito? Então, se você quiser segmentar em mais partes, você não poderia segmentar. Tem até uma lógica de outrora que dizia que você precisaria de 14 dias no mínimo de férias, e a lei previa, inclusive, 14 dias no mínimo. Você pode segmentar em 3 vezes. Por exemplo, quem tem mais de 50 anos não pode parcelar nem os 10 dias, segundo a lei, que está vigindo hoje. Então, a lei retira essa condição, porque um homem de 60 anos hoje trabalha normalmente, é diferente de quando em 43 se fez a lei. Então, seriam algumas adaptações. E você não perdeu os 30 dias. Entendi. Você vai perder quando pejotizar, aí você perdeu os 30 dias. Mas se você é seletista, você continua com 30 dias. Você pode gozar esses 30 dias em até 3 vezes. É isso que essa lei faz. Mas aí a lei também diz que no mínimo com 14 dias um dos períodos, ou seja, para ajustar algumas coisas. A conta nunca bate, né? Se aqui começou a ficar bom, vamos tirar dali que ficou bom demais, né? E a gente vê uma maldade nessa mudança, nessa reforma, porque você percebe, eles estão tirando uma série de direitos do trabalhador, estão tentando terminar com a contribuição sindical, que é para os sindicatos não terem condição de defender o direito do trabalhador, que é exatamente a função do sindicato. Ou seja, eles querem, na realidade, escravizar o país inteiro, né? Eu tomei uma repreenda, porque eu sou contra isso, assim, como jornalista. Aí eu botei um texto na internet, veio um certo deputado federal, porque você está vinculando, você não sabe que sindicatos todos têm um poderio, né? E eles querem o dinheiro, aí bota em números. Só falei, então me prova onde no orçamento público isso é devido ao sindicato. E aí você também me prova qual é o advogado que vai defender o cidadão? Você já imaginou com o que a gente está vendo na TV? Os empresários que vão tomar café quase de madrugada em certos lugares aí. Imagina o que esses caras vão fazer com os trabalhadores se não tiver o sindicato para ajudar a defender o trabalhor. Presidente, como é que fica a situação? Estamos de 15 milhões para quase 16 milhões de desempregados. Né? Quase 15 milhões. 15, então, 14,300.
Que já é um número já é um absurdo, né? Absurdo. É para 200 milhões, né, que a gente estão contando todo mundo. E você tem mais 10 milhões que são subempregos, né? É que aqueles que a gente são desempregados. Você tem desempregados 14, mais 10 como subemprego. Você só já deu 23 Se você pegar com luas, pessoas, né? Se eu pegar com luas, praticamente 10% da população. Que deve estar dentro desses luas. Dá mais, né? Mais, né? Mas dentro desse universo, e aí passando de novo para um ponto, vem lá o empresário, também está acuado, né? Porque também está acuado, né? Com esse monte de imposto, né? Aí ele vem e faz assim, não, meu filho, ou você fica PJ, ou vou te mandar embora, porque tem 14 milhões de pessoas aqui esperando na vaga, pelo menos umas 3 mil, só na sua vaga mesmo. Isso aí não é não sei nem se concorrer, isso aí não é jogar ração para o povo. Porque assim, você bota o cara aqui para correr e bota o cara para correr do outro lado. Com orçamento apertadíssimo. Nós temos uma história que comprova isso que você está falando, Walter. Houve uma época, uma greve do governo Maluf em São Paulo, uma greve do Hospital das Clínicas. Depois de um período, acho que 2 ou 3 meses de greve, o Maluf abriu contratação. Não era nem concurso público, porque foi antes de 88, né? Abriu contratação. Deu filas quilométricas. Aí a Globo vai lá e entrevista aquele que está na fila. Você está na fila aqui porque havia um desemprego enorme, né? Você está aqui porque você sabe que eles estão em greve porque querem melhores que o salário, melhores condições. Eu sei, só que eles estão empregados. É isso que lados no mesmo time. Exatamente aquilo que você acabou de dizer. Vai acontecer isso. Temos um exército desempregado. Então tem que facilitar para o empresário para ele precarizar ainda mais a vida do trabalhador. Porque já é precarizado. Porque isso é uma PG. O sujeito não tem trabalho, não compra, não vai no estabelecimento deste. Né? E nem a indústria funciona. Né? É verdade. E essa reforma tem um crime fantástico que é bom os advogados prestarem atenção. Ele acaba com o direito coletivo e transforma o direito individual. As pessoas serão homologadas pela empresa, não farão mais homologação no sindicato. As pessoas, todo ano, cada trabalhador terá que dar um atestado de quitação para o patrão dos débitos do ano anterior. Quer dizer, nunca mais tem nada, né? Quer dizer, não vai poder... O advogado trabalhista também é outro que vai também não trabalhar mais. Veja, como é que pode uma coisa dessa? E se você não der o atestado... Você está na rua. Está na rua. Concorda? É uma chantagem. Vai praticamente extinguir a justiça do trabalho. Então você vai vendo cada uma das coisas. A justiça reclama, né, que tem muito processo. Então ele está arrumando um jeito de resolver o problema dos processos. Mas vocês que são advogados... Mas é o que, de uma forma diversa, nós estamos vendo na parte criminal, né? Não se abre vaga no presídio, então se coloca o preso para a rua. Aliás, nós estamos vendo cada absurdo. Pelo amor de Deus, hein? Né? Essa Doutor Alice, coitado do povo. No caso da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho é a justiça do desempregado. Nenhum empregado entra na justiça trabalhando contra o patrão. Ele espera ser demitido e ele vai buscar os seus direitos, seja de horas extras, seja de cumprimento de acordo com convenção coletiva, qualquer que seja o seu direito, só depois que ele sai da empresa. E aí ele leva 10, 15 anos para ser ressarcido dos seus direitos. Presidente, uma coisa que como cidadão fico assim, passado, porque eu já tive com gente na família, com isso, não vou citar onde no governo mas tudo que é direito, que vai pegar, seja um LUA, seja aposentadoria, tudo que é analisado num tribunal interno que você não tem como mexer, dependendo da instituição que for. Então assim, né? Você vai só na esfera jurídica discutir se você tem direito depois da negativa, né? Como é que o cidadão pode respirar numa situação dessa? Já parte da premissa seguinte: o senhor não tem direito, o senhor é culpado, o senhor aqui não tem vez. E eles falam, nós vamos indeferir para o senhor entrar na justiça. Não é assim que funciona? Como é que vai? Até multa, né? Pois é, falar desse negócio. Até multa de trânsito. Bom, multa é uma coisa, você tem que recorrer, mas essa a gente tem certeza que não recebe, né? Não, nunca é julgado. São raros os casos onde se defere o pleito do cidadão que foi multado. Eu não sei de nenhuma, todas que eu entrei. Mesmo quando houve um erro do próprio DSV, que estava alterado o radar, aquelas coisas todas, ele diz, não, vai ser anulado essas multas, não o são, você precisa entrar
Eu vou lhe dar um depoimento. Já fui multado numa rua à esquerda, que não podia entrar de nenhum, porque era contramão, e de capacete dentro do carro. Então, eu queria falar da multa, porque eu vi que na reforma tem uma multa que se... Eu queria que o senhor explicasse. Intermitente, né? Então, eu não vou trabalhar e ainda tenho que pagar para o patrão a multa? A gente fez até um desenho animado, eu vou te mandar para você passar para os seus telespectadores, que é o seguinte. O patrão vai poder contratar 30 pessoas e dizer, olha, agora eu quero que você venha trabalhar 2 horas para mim. Só que aí você falou, mas eu estou trabalhando para o outro ali. Ele fala, então você vai ter que pagar uma multa, porque você tinha que estar reservado para mim. E aí... Tem isso também? Tem, exatamente isso. Quer dizer, você além de não trabalhar, vai trabalhar quando o patrão quiser, você também, se você não puder trabalhar naquele momento, o patrão pode exigir uma multa. Eu até fiquei rindo aqui, porque essa é uma coisa... Seria cômico se não fosse trágico. Mas não é assim, tem gente boa no mundo, a gente sabe tal, mas tem gente que abre empresa para falar, olha, o senhor vai... Eu já estou vendo um monte de casos. Então, o senhor vem trabalhar para mim. O senhor trabalha das 9 às 10. Aí ele sabe, o senhor trabalha da onde? Outro horário. Aí vamos supor, a pessoa trabalha às 10, começa às 10, vai estar no meio. Ele vai fazer a indústria de ganhar. Então, o senhor está devendo para mim tanto no final do mês. Até que aí ele compensa com as horas trabalhadas A ideia do trabalho intermitente, ela nasce de uma necessidade que não tem cobertura na legislação hoje, que são os bufês, que você tem trabalhos eventuais. Sim. Aí já começaram a olhar para garçom em restaurantes e bares, né? Que hoje você tem que seletizá-lo mensal. E ele trabalha, o grande movimento do bar e do restaurante, normalmente são ou nos finais de semana, ou durante o dia, e você tem toda uma necessidade de manter um grupo de trabalhadores. Com o trabalho intermitente, você vai poder, já olharam para esse lado dos bares. Quando começou a ideia com o nosso chamado bufês, que tem as festas e precisa de pessoas para atender aquele momento da festa, você teria um trabalho intermitente, que não é um trabalho cotidiano, diferente do bar. O bar não é, o bar ele está dizendo, não, é que os meus clientes vêm sazonalmente, sexta, sábado, domingo, almoço aqui ou acolá. Então, já estão olhando para isso. E aí entra essa questão da multa, é um crime. Aliás, por isso que a gente dizer, essa reforma do jeito que está, não pode passar. Não pode. Eu acho que ele falta... O senhor concorda, por exemplo, você colocar... Nenhuma das duas, né, presidente? Eu ia colocar, eu queria saber até o tempo, que eu vou encerrar essa e entrar para a Previdência. Mas como é que o legislador, enfim, como é que um sujeito, vou colocar dessa forma, eleito, que ganha no primeiro ou no segundo mandato já a aposentadoria, que tem carro à disposição, tudo à disposição dentro das casas legislativas totais, que tem passagens, auxílio moradia, auxílio paletó, né, auxílio escola. Como é que este sujeito, ficou com uma dó deles, né? Foi uma dó, porque como é que esse sujeito vai entender a realidade do povo? Não tem como. Né? Como é que ele vai entender o que é ter CLT na mão se ele não... Tinha que fazer a reforma deles primeiro. Né? Não é, e é o maior custo que se tem, não é isso? Eles têm de benefício. Também é. Mas eu quero fazer a luta não criticando o que os outros têm, eu não quero perder o que eu tenho, eu quero melhorar o que eu tenho. Verdade. Eu pego aí, vai no judiciário, eu não preciso ir na Câmara. Judiciário com auxílio moradia, judiciário com auxílio refeição, com o salário do teto constitucional. A gente tem, eu vou falar, quanto tempo a gente tem? Nós tivemos um presidente do TJ que disse que, na realidade, esses penduricalhos eram para burlar a lei de responsabilidade fiscal. Falou disse isso na entrevista. Falou agora, né? Falou... E o que é pior? Né? Não, faz tempo. Não, eu escutei hoje de novo isso. Não, eles vão buscar isso vira um meme na internet. Né? Olha, eu estive olhando lá, que assim, é porque o senhor eu vi a página de vocês, olhei na internet, não vi esse vídeo, mas chega a ser um desenho animado, para explicar para a população a questão da reforma trabalhista. Eu acho hoje, inclusive, até porque a PEC 287 da reforma previdenciária está caminhando mais lenta. Eles queriam fazer mais depressa, está caminhando mais lenta. Mas é muito pior a reforma trabalhista do que a própria reforma previdenciária. Quero citar duas realidades aí para encerrar o assunto. Eu sei que tem muito mais tempo, mas para pegar que eu pegar a reforma da Previdência e aproveitar que ele está aqui. A questão hoje muito usual, que é a questão do home office, né? Essa coisa do sujeito que trabalha em casa, empresas querem deixar por manutenção de custo, enfim. Como é que isso ficou nessa reforma? Olha, está muito fraco. Nós discutimos muito teletrabalho. Eu tenho o prazer de presidir o Sindicato de Trabalhadores de Tecnologia da Informação.
E essa, é uma, pessoa certa. e essa é uma categoria que tem essa possibilidade. Porque trabalho em casa, o teletrabalho, o home office, é um trabalho que você precisa ter uma cultura disso. Nós não temos cultura desse trabalho em casa. E primeiro precisa definir as regras. Hoje a legislação diz o seguinte: todos os direitos da CLT eu levo para minha casa. Então, o posto de trabalho. Quem vai bancar o posto de trabalho? A questão de um acidente de trabalho. Como é que fica um acidente de eu em casa trabalhando? Eu posso me acidentar. Eu estou com esta cadeira, ela pode quebrar, eu posso até ficar inválido numa queda aqui. Sim. Como é que fica a questão dos acidentes de trabalho? As despesas de água, luz, energia, água, luz, internet, essas coisas não estão claras. Na nossa convenção coletiva do SINDPD, nós temos lá que é feito um contrato individual e que descreva quais são as responsabilidades de quem e quem. Então está muito ruim essa história do teletrabalho, embora precise de uma legislação para isso. Isso também visa as empresas, mas também ajuda, por exemplo, numa capital como São Paulo, talvez uma cidade menor isso não ocorra, mas o deslocamento de 2, 3 horas da pessoa que mora, por exemplo, lá no fundo da Zona Leste, para vir trabalhar no centro da cidade de São Paulo, no outro bairro, o que ele perde de tempo, né, tanto que acaba com a hora intra-jornada, o horário itinerante vai terminar também, a lei acaba. Olha, você só vai valer o horário que você está aqui dentro. Fora daqui você não tem nada com Aquelas você. 3 horas que o sujeito pega a condução. Para ir para voltar. Para ir voltar. Não, isso eu não quero nem saber. Isso fica por conta de Deus. Aí você pega e o que ele está fazendo? Ele está dizendo que o teletrabalho vem ajudar a resolver isso. Mas para algumas profissões. A imensa maioria não vai poder fazer isso. Todas. Isso é para quem trabalha, por exemplo... Um advogado pode ser assim, os escritórios podem centralizar. Um operário de uma máquina numa fábrica, como é que ele faz teletrabalho? A imensa maioria da classe operária não poderá fazer teletrabalho. Teletrabalho é para quem usa instrumentos que até agora, por exemplo, os advogados passam a ter, com o processo jurídico eletrônico, ele tem condição de fazer isso. Ele vence o prazo até meia-noite de hoje. Ele pode terminar na casa dele e protocolar à meia-noite de hoje. Mas senão ele teria que estar em algum lugar e levar para protocolar na justiça. Exatamente. A petição que ele tivesse que fazê-lo. Então, são poucas as categorias e a imensa, eu diria que 95% das categorias precisarão trabalhar ainda em loco. Com o conhecimento que o senhor tem, presidente Antônio, no ponto que está, a reforma apresentada do jeito que está, até acho que foi o Paulo Paim, né, que pediu para, aliás, rejeitar totalmente. O que da reforma, assim, como é que o senhor avalia no final? Só para a gente encerrar o assunto da reforma trabalhista, como é que o senhor avalia no ponto que está a reforma hoje? Tem que rejeitar na íntegra. Então não tem reforma. Veja, ela contraria as normas internacionais da OIT, ela tem inconstitucionalidades e ela tem perversidades ímpares. Quer dizer, com tudo isso temos que ser contra ela. Agora, quantos minutos tem? 19? Eu não vou nem fazer comercial, porque agora também a coisa... Eu ia até apresentar o negócio dos deputados aqui, quem votou contra e a favor. Não vamos nem entrar nisso. Não fala de deputado. Não vamos. Eles são os senadores. Os senadores, perdão. Na Câmara foi um atropelo que só veio. Porque de 500 para também os que... Esse governo... São 81 senadores, Esse governo Temer, ele está demonstrando essa característica, né? De querer fazer certas coisas no atropelo, a fórceps, e em vez de deixar que realmente o Congresso debata e a sociedade civil participe, né? É verdade. Eu queria só agora, só vou fazer depois eu quero escutar mais, porque o senhor está lá em bloco, está vendo? Mas são números que a cabeça de mortal não entende, né? Eu tento entender, mas não consigo, né? Faz uns 3 anos que a Charada já vem falando aqui, vem o pessoal da AGU e tal, tem esses números, junto com as delações, junto com o desvio, junto com as joias do cara do Rio de Janeiro. Foi um negócio tão espantoso que, às vezes, eu penso que se vendesse um anelzinho, conseguia pagar a segurança pública do Rio de Janeiro inteira. Aliás, né? a mulher do ex-governador tem mais joia que a Rainha Elizabeth. Eu vou te falar. E olha, o governo federal ficou para ajudar, né, o Estado com a questão da segurança em 4 bilhões, imagina, para que é só pedir para a mulher dele. Nem né? as joias da coroa britânica tem... Agora eu queria entender o número. Diga o Brasil lá. deve ter mais ou menos, presidente, uns 3 trilhões, é uma coisa tão, né? A gente entende centavos, né? 3
trilhões quase de orçamento público. Aí um sujeito vira e fala assim, desses 3 trilhões de orçamento público, são trilhões, vai. Não é tudo isso, mas quase ali. 2 trilhões, 700, não sei o que, né? 3. 3. Né? Aí vai lá, ele fala lá que lá, olha, agora a gente está num déficit violento. Né? É uma coisa pecaminosa. Isso no número que eu tinha lá atrás. Em 2016, nós tivemos um déficit na Previdência de 149 bilhões. É que é tudo milhão, bilhão e tal, mas de 3 trilhões, o Brasil está afundando por 149 bilhões. Aí ele vira e fala assim, mas aí tem a DRU. E o PIB diminuiu para 2,3, do PIB grande, que é dos 3 trilhões, ou do PIB interno dos estados, que também tem Previdência. Aí você já não consegue mais equacionar onde que está a balança. Aí ele vira e fala assim, mas o déficit, isso eu estou te falando de dados, o déficit agora, na balança, com orçamento público e tal, já deu mais 70 bilhões. Aí você, e olha, a culpa é da Previdência. Aí você, esse cálculo eu fiz com o Ives Ganda. Você não, tá aqui, 149 bilhões, mas 70 bilhões, já estamos chegando a 200. Mas olha, a Previdência está culpada por tudo, porque ela está matando metade do orçamento do país. Mas não é trilhão? Olha o que eu estou te falando. Aí você descobre, né, quer dizer, a gente sabe, mas o cidadão está ali que entende que a Seguridade Social, não entende o que é isso, Seguridade Social, não sabe o que é isso aí. Mas que uma pasta da Seguridade Social seria a Previdência Social. Aliás, que nem o INSS está sendo consultado na Previdência Social, ele só executa o trabalho. Ninguém pergunta para eles o que é que eles mexem na ponta. Vou fazer uma defesa do INSS aqui. Mas aí tem um detalhe. Dentro dessa pasta da Seguridade Social, a gente tem a loteria esportiva, que dá lucro, né? Para a Caixa. Para a Caixa, né? Mas está dentro da pasta. Não, tem um percentual de todas as loterias que vem para... Me explica, não só loteria, todas as como coisas. É que dá para matar o Brasil numa pasta que tem a loteria, que dá prêmio, e depois tem todos os LOAs, não sei o que, benefícios dados lá em cima do país, não estou falando que é ruim, é bom, porque o Brasil já não tem nada também, né? Mas como é que essa pasta está matando o Brasil? Se só tem ali o povo, se a gente nem conta a Previdência dos estados e nem do militar e nada, porque está tudo fora dessa reforma. E aí? É uma mentira. Mas, é fácil dizer isso para você. Começa com o orçamento. Eu fiz tanta coisa, deixa eu matar de uma vez só. Mas eu vou dar a lógica. Isso é uma lógica perversa. Qual é a lógica de você mexer na Previdência e transformá-la numa Previdência pública bastante minoritária, ou seja, só para um certo nível de salários mínimos, até 3 ou no máximo 5 salários mínimos. É para que você passe, aqueles que estão com níveis salariais acima disso, vão para uma previdência privada, para o sistema financeiro. Então, peraí, alguém está ganhando. Essa é a lógica. A lógica é essa. Sim. Tanto que tiraram a Previdência, acabaram com o Ministério da Previdência e jogaram ele como uma diretoria dentro da Fazenda. Pra você ter uma ideia. Uma coisa que é social. A Seguridade Social, que você bem disse, lá no artigo 195, ela é dividida em 3 partes. Saúde, Previdência e assistência social. Separadamente. Saúde não tem, né? Tem lá. Não, está lá, né? Tem lá. E é um dinheiro bastante significativo. Nossa, mano. Agora, quando você olha o orçamento, 50% do orçamento, eu estou arredondando, é 48,2%, mas 50% do orçamento é a dívida. Dívida da União. Da União. É o Estado dos municípios. Então você já começa o orçamento do governo federal com 50% a menos. Com déficit. E isso, nessa lei que eles fizeram para congelar em 20 anos o orçamento, esta parte não congela. Que é o DRU, a DRU. Não, a dívida. Pagamento da dívida. Verdade, pagamento da dívida. Ele congelou todos os demais, só corrige pela inflação por 20 anos, mas a dívida não. Perfeito? E aí, quando você olha o percentual, a Previdência tem uma despesa de 22%. Eu primeiro conseguiu me explicar, pelo menos, onde que é os 22% da Previdência. Só que ele esquece que desses 22%, você tem a receita dos trabalhadores, a receita das empresas, loterias federais, tem uma série de locais, de coisas que contribuem para a Previdência. Ele só botou como despesa. A receita ele não colocou. Então, onde... Aí agora vem aí você diz que tem déficit. Primeiro, não há déficit. No conceito de Seguridade Social, nos últimos 10 anos, a Seguridade Social foi superavitária em 500 bilhões, somando os 10 anos. Dados da Anfip. E esse ano... Posso deixar para você. Isso é ótimo, eu quero ver.
Vou até levar pro doutor Queiroz Charada, vou falar doutor Queiroz. Perfeito. Aí, por quê? Você paga a saúde, paga a previdência, paga a seguridade, paga a assistência social e ainda sobra. E volta para o Tesouro. Além da DRU, que até o governo Dilma era 20%, passou agora para o governo 30%. Então, veja, ele diz que tem um déficit de 140 e tira 30%, que é quase 90%. Quer dizer, é uma coisa... É uma coisa... Que, doutor Mandrake ou Charada? É Charada. Porque poderia ser como Mandrake, para explicar. É quase. Né? Mas aí você vai lembrar o seguinte, que as pessoas não dizem isso e não discutem isso com clareza. Primeiro, há um déficit não, há um passivo devedor pelas empresas para com a Seguridade Social, para com a Previdência Social, de mais de 500 bilhões de reais. Então, se você pegar a lista, e foi publicada agora novamente a lista, tem até a VASP ainda lá, só para você ter uma ideia. Nossa, que deve, Transbrasil, JBS, Bradesco, estão devendo para a Previdência. A JBS deve para a Previdência? Então, mais de 1 bilhão, salvo engano. É o que saiu na lista. Então, o BNDES deve para a Previdência. Porque ele é sócio. Ele é sócio de 21%. Mas se você for olhar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil também estão devendo. Existe tudo isso. E o que o governo nos diz? Porque nós, quando reunimos com o governo, uma sugestão, cobra quem está devendo. Você quer isso? Óbvio. Cobra, vende os patrimônios. Porque por que a maior imobiliária do Brasil chama-se INSS? Verdade. Venda, o centro da cidade de São Paulo, todos aqueles prédios, são prédios que estão na mão do INSS. Você quer ver um prédio bom que é da INSS? Sabe onde o Lalau teve preso aqui na rua Maceió? Onde é que era a Polícia Federal? Ali era a rua rua... Pará, não é? Alagoas, Maceió, por ali. É uma rua assim, perto do Mackenzie, aquela casa que era a Polícia Federal. Que o Lalau esteve preso lá, o Estevão teve preso lá. É do INSS aquela casa. Aí você vai... Acho que é Piauí o nome da rua. Não sei dizer para você, por aí. Não vou lembrar. É Piauí, aí você vai em algum outro lugar ali no centro de São Paulo, onde hoje o Sesc está reformando todo um prédio. Aquele prédio era do INSS, eu não sei como é que foi vendido aquilo, se foi doado, se não foi. E assim no Brasil inteiro, centenas, milhares. Por que não vende? Ele fala assim, mas se vender tudo isso não vai dar nada. Mas vende, porque você está depreciando esse patrimônio. Eu fui ver um prédio para a Central, não, é do INSS. Não vale a pena comprar, se comprar tem que derrubar e construir um novo, porque está deteriorado há quantos anos fechados os prédios. Então você vai ver inúmeros prédios fechados no estado de São Paulo, aí no centro de São Paulo, tem números. que são do INSS. Então, e com valores, eu diria, de terreno fantástico. Nós temos então veja, essa é uma coisa. Essa mesma situação com a Santa Casa. Santa Casa tem inúmeros prédios e está falida. Além daqueles que estão em boas condições, que estão alugados, estão totalmente subpreço. Baratíssimo. Ou seja, só servindo aos interesses políticos. Verdade. Ou seja, então veja quanta coisa poderia ser feita antes de mexer na Previdência. Essa é uma coisa que nós dizemos. E segundo, não é deficitária. Não é. É uma mentira deslavada. Não leva em consideração o conceito. Você quando olha, você não pode olhar só Previdência, porque ela faz parte do conceito de Seguridade Social, que tem contribuições específicas e definidas para ela. O senhor tem razão, presidente, porque é o seguinte, eu estou, pelo que eu vi, né? Quando o sujeito, quero sua correção nisso, o senhor é administrador, pode fazer isso. Quando o sujeito vai fechar o orçamento, o governo, por exemplo, dependendo de que esfera for, ele vai seguindo aquele patamar. Outubro, né? Outubro para os 4 anos, para o ano que vem, e faz o provisionamento, né? Porque ele não sabe se vai entrar o dinheiro, né? Isso. Como fora a DRU, né? Que é uma coisa de 30 anos, né? Que é a única coisa provisionada que eu já vi, né? É a única coisa que eles realmente tiram. Porque a única coisa que está ali, né? Como é que o administrador público, vou colocar dessa forma, eleito, ele tem condições de ter essa noção que o senhor está falando? Porque assim, eu até acredito que eles nem saibam que tem esses prédios ali. Como é que o senhor vai entender? Sabe. Por que ele não faz? Sabe porque quando eu recebo um balanço patrimonial, não é isso?
Todas as empresas têm um balanço patrimonial. Sim, O INSS tem sim. um balanço patrimonial que diz entrou tanto de receita, o que tem Tem um passivo. Está lá, então tem lá a quantidade de prédios, é só pegar a listagem do Por patrimônio. que o senhor acha que ninguém toma? São coisas tão pontuais, né? Veja, A Santa Casa é um bom exemplo, porque tem um lado que funciona bem, porque paga. O outro quase fechou aí, né? Quer dizer, mesmo prédio, dois lados. Você veja, nesse caso do INSS, eu acho que é justamente o conceito de você, como fizeram com a educação, como fizeram com a saúde, agora estão fazendo com a Previdência, que é você deteriorá-la, né, sucateá-la, para transformar na tal da Previdência privada. Como fizeram com a segurança pública. Fizeram com a segurança pública. Como você viu, aconteceu no Chile. O Chile fez essa transição e está pagando um preço alto hoje. Pode pesquisar que é exatamente isso. Ele acabou com a Previdência pública e transformou numa Previdência privada e para 3 salários aí quebram as instituições. Né? Porque eu digo o seguinte, você vai fazer uma Previdência particular. Você já ouviu falar de GEPOEX? Não, quer que o senhor explique? Era uma caixa de pecúlio das organizações do Exército, não sei das quantas. Tá. Desapareceu. KPM. KPM, isso. Vou falar pior do que isso. IPREM era assim? Não. IPREM é do município de São Paulo. IPESP. IPESP é do estado de São Paulo. Quando é do governo, eles não quebram, porque é público. Agora, vamos pegar aqui, cadeira de poupança, porque hoje em dia a juventude está pensando, por que eu vou pagar INSS se eu pegar o mesmo 8% todos os meses e depositar numa poupança, daqui a 30 anos o dinheiro é meu. O dinheiro é meu, eu já resgato ele. O governo aí pode resgatar. Aí eu digo assim, peraí, a poupança tem uma garantia num limite que o governo dá, uma garantia para um limite. A partir desse limite não te dá garantia. Que da poupança Bamerindos, que continuava numa boa, onde é que anda essa poupança? Quebrou esse banco, e o Banco Nacional, ou seja, ou é público... Banco do Crédito de Minas Gerais. Ou é público, e a gente faz uma gestão tripartite, paritária, patrões, empregados e governo, e tomamos conta disso para valer, ou vai ser isso que você está vendo. Porque a Previdência, presidente, ela é para atender aquele que menos tem condição. O Obamacare, que o Trump quer tirar, é exatamente esse problema. O Obama criou... Quem foi para os Estados Unidos? Algumas vezes o senhor deve ter ido. A Alice também. Você vê o Security. O Security é para atender aquele que não tinha como ter nada, né? Agora vai lá, tira, vai atender quem? Vai atender ninguém, porque aquele que não pode não tem previdência, não tem saúde, não tem educação, enfim, não tem... O senhor quer mostrar alguma coisa aqui que eu vou ficar mais abismado? Eu vou te dar isso aqui, aquilo que eu disse, em 10 anos deu 500 bilhões de superávit. Qual o lugar do mundo que a Previdência é ruim, presidente? No Brasil. Primeiro porque ela para eu fazer uso dela, inclusive com essa chamada, a nova forma 8595 ou fator previdenciário, eu tenho o direito, só que eles me subtraem o meu direito com a ideia dizendo que eu preciso garantir o futuro. Vou fazer uma pergunta para você, Walter, e você, com toda a sua sapiência, vai me responder. Não como jornalista você pode falar, e o Alice como advogado pode falar. Como é que os caras podem prever que a Previdência vai ocupar 18% a 20% do PIB em 2060, se eles não conseguem calcular o PIB de 2017? Explica isso para mim. Joga búzios. Todos esses dados tecnocráticos, precisões 2060. 2060, quantos anos a gente vai estar bem? Eu vou estar, eu não sei nem se eu vou estar... A gente não sabe se vai estar aqui, né? Não, aqui eu não estou e nem aposentado. Vejam vocês, né? É isso que esses caras estão fazendo. Todos os dados são fictícios, de projeções tecnocráticas, dizendo, olha, hoje, por exemplo, a gente está num... Eles fazem aqui a nossa... olhar de idade dentro da Previdência, ou do Brasil, ele é um botijão, né? Você tem pouco nascimento aqui, está assim, está... E que a ideia é que no futuro inverta a pirâmide, né? Poucos aqui, mas isso é tudo previsão. Se eu fizer uma política de incentivo à natalidade, por exemplo, vai ter um salário a mais para a família que tiver 3 filhos, eu preciso dar incentivo à natalidade. Claro. O que houve na década de 60, 70, durante a ditadura militar, foi a esterilização das mulheres pobres do Brasil. E aí agora você está com déficit de pessoas. E a população envelhecida, aí falam que é a Previdência, não tem a saúde, não tem a educação. Não tem nada a ver tem um com minuto, isso. é isso?
Nossa, Dois. passa depressa. Olha, mas aqui o senhor pode vir várias vezes. Não vamos fazer. Porque aqui esse assunto vai ficar até 2060, pelo que o senhor está falando. Você sabe o que falta? São os dados embasados deles. Posso trazer para você. A minha impressão, presidente, que o que falta no Brasil é o político pensar na população. É o pensamento não pessoal dele. Pensar no todo. E eles não pensam no todo. Eles pensam na casta deles. E o restante do povo sempre se ferrando. Nós temos que fazer um projeto de país, né? Um desenvolvimento nacional. Nós temos que investir em infraestrutura, obras de infraestrutura, que vai resolver vários problemas, né? Você pega aí, nós estamos vendo a fotografia de São Paulo aqui, não é isso? Isso. Aí, de repente, você tem ali um VLT sendo construído lá e faz 4, 5, 6 anos que está construindo aquilo e não termina nunca. Verdade. Eu estive em Cuiabá ontem. Lá em Cuiabá estava o seguinte, está o VLT em Cuiabá parado, que era para ter sido entregue na Copa de 2014. Esperando a próxima Copa, por exemplo. No Brasil. No Brasil. Não é a próxima Copa. Então, aliás, essa imagem aqui é de um bairro onde um amigo meu mora. Isso aqui é o Tatuapé. É o Tatuapé. Tem um amigo que mora lá e faz academia lá, me convidou hoje para ir fazer academia lá. Deixa eu falar para o senhor então, para encerrar, porque agora deve ter 1 minuto, é isso? Então a Previdência... Previdência tem jeito? Tem. É só a gente transformá-la no Conselho da Previdência, tripartite ou quadripartite, podemos até botar aposentados, trabalhadores da ativa, empresários e governo, com gestão efetiva. No passado, se você lembrar, nós somos jovens, não vamos lembrar disso. Você tinha o IAPI, IAPC, IAPTEC, que são as previdências de cada categoria, que juntaram isso tudo num negócio chamado INANSP. Aquela lá atrás. E com isso as categorias faziam investimentos. Você vê a Vila dos Bancários, por exemplo, a Vila dos Metalúrgicos, a Vila dos Operários, eram construídos com o dinheiro dos trabalhadores, eles vendiam as casas. Não havia essa roubalheira que a gente tem visto aí e todos esses desvios que, infelizmente, nós estamos atravessando a pior crise moral e ética de toda a nossa história. Mas olha, eu tenho fé que pessoas que não senhor continuem indo lá, agora já chegou ao final do programa, né? Continuem indo aí nas casas legislativas, usando e abusando desse preceito que o cidadão tem, líder de classe. E dando aula, né? E dando aula, e para ir lá batendo na porta dos caras. Essa entrevista foi uma aula de como gerar bem a administração pública, né? Doutor Hélio, o senhor provocou um problema na crise do Instituto Questão de Justiça, que agora tem que voltar aqui, que essa discussão vai ficar... Então o senhor está convocado. Vou ficar aí com eu prazer. Outro dia brinquei com o Siglione e falei para ele, você precisa mudar o nome do programa. Ele falou, por quê? Eu falei, agora tem que ser questão de injustiça, porque tem mais injustiça no país do que justiça. Mas veja o papel que faz esse programa, né? Fazer um debate desse tipo, levar para aqueles que assistem isso aqui uma visão diferenciada daquilo que a grande mídia fala, daquilo que os políticos possam falar, porque todo mundo que vai sentar aqui vai olhar para você e dizer, tem um déficit da Previdência, daqui a 60 anos nós não vamos ter mais Previdência, e tudo mentira. Verdade. Então, como é que a gente faz? Quem me deu esses dados chama-se ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita. Meu Deus. Os dados estão aqui. Verdade. De quem está arrecadando. O senhor está convocado a presidir bancada aqui agora. Agora tem questão de justiça aqui, ou de injustiças, né? Então, as ordens. Se for possível, vai ser um prazer muito grande. O senhor é muito simpático e pensei que o senhor dirige com uma mão humana e um olhar clínico para o cidadão. Isso é importante numa instituição igual a sua. Obrigado, presidente. Então, as ordens. Vai ser um prazer voltar. Doutor Aires, obrigado. Uma honra ter participado hoje desse programa, né? O presidente Neto deu uma aula que o Congresso Nacional deveria prestar atenção e fazer as coisas pensando no povo, como ele faz nos locais que ele preside. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tuas ordens. Obrigado. E para você que ficou em casa participando e nas redes sociais, ali do lado, faça suas perguntas, mande para as redes sociais, mande para a TV Aberta de São Paulo, assunto Previdência, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. É você em primeiro lugar. É o cidadão do Estado, da cidade e da nação. Até o próximo programa Questão de Justiça, com gente assim para ajudar a gente a entender o nosso dia a dia.